uma live. Oi, Tânia, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, André, boa noite a todos. Vamos Estamos começar mais aí um encontro nosso, quase que e de madrugada, né, André? é isso mesmo. E estamos aí, né? Mais uma live. Te agradeço pela presença, agradeço todo mundo que está chegando, quem vai chegar aí na nossa live, né? E a gente sempre lembra, né, que o pessoal pergunta, contato da Tânia, tá? A gente fica aqui embaixo, fixado. Até depois que a live terminar, quem quiser olhar o WhatsApp dela para consultas, o Instagram, @Tânia Macedo _11, também fica aqui embaixo. Acompanha ela no Instagram, e lá é colocada as previsões acertadas dela, tudo que ela fala nas lives que é acertado, tá? Também eu tenho um grupo no WhatsApp, gente, tá? Esse grupo, né, é porque muitas vezes o YouTube não notifica, né, quando a gente entra ao vivo, e as pessoas não ficam sabendo que a gente está ao vivo fazendo live, a pessoa só vê depois. Então, eu criei um grupo e lá eu já avisei sobre o horário da live, tá? Que a gente está ao vivo e tal. Quem quer fazer parte desse grupo, o link eu deixo sempre aqui nos comentários, tanto quem vê no ao vivo e gravado. É sempre para divulgar o horário das lives que eu faço, tá bom, gente? Então, é isso. Ô, Tânia, então você quer começar? Tem bastante coisa para você falar, né? O que você quer começar primeiro? Oi, André, nós já começamos um abril, né? Eu avisei que nós começaríamos um abril bem tumultuado, com muitos acidentes, muitas coisas acontecendo, e realmente tudo que a gente está falando durante a semana, a gente está vendo as coisas estão acontecendo. Então, já tem também a questão de Trump, né, com toda essa confusão aí a respeito da economia global. Nós já havíamos conversado sobre isso. Eu acho que na metade do ano passado eu falei sobre isso. A partir do momento que ele tomasse a posse, muitas coisas iriam ser, né, diferentes, e que seria realmente, ele iria enfrentar, ele iria colocar as coisas do jeito que ele achava, né, poderia achar que seriam certas, mesmo sendo uma parte da população contra o que ele está fazendo. Como eu já havia dito também, André, eu acredito que ainda não aconteceu, o judiciário se voltando contra ele querendo fazer alguma atitude ou querendo colocar alguma lei, alguma norma, o judiciário não concordando com ele. Então, eu já havia dito a você que o mês de abril também não seria muito bom em relação a atentados, alguma coisa referente à situação dele, né? Então, ele precisa se cuidar muito na parte de prevenção, de segurança dele, porque ele vai passar risco de vida sim, abril, maio, junho, e se ele passar por essa no final do ano. Então, ele precisa se cuidar muito em relação a isso, não abrir brecha de jeito nenhum na questão da segurança, em torno também de onde ele fica, eu esqueci agora o nome do local que ele fica, ali nas redondezas também, dobrar, multiplicar mesmo a segurança, porque eu vejo alguém em direção a fazer alguma coisa em relação a ele, de atentado realmente. Tá, então corre perigo mesmo. Você já tinha falado já há um tempão, né? E é Corre. isso. E agora, a partir de abril, está sendo muito balançado em relação a isso, e vai continuar, né, André? E vai continuar, como eu falei, é que as pessoas precisam realmente olhar essa parte da segurança. Eu estou falando todos os presidenciáveis, todos os líderes estão em desarmonia espiritual, por causa dessa Hum, energia da guerra, essa egrégora, que realmente não está muito boa. Então, todos têm que se cuidar realmente. entendi. Né? Então, André, eu fiz algumas anotações aqui para a gente falar da Tá. parte que o pessoal... Tânia, fala um pouquinho sobre as energias da semana. Né? O pessoal me perguntou, porque nunca mais eu tinha feito, né, em relação É, às nossas previsões. Então, o que me preocupa é a segunda quinzena, né, de abril, que eu acho que o negócio vai piorar a partir do dia 19, André, no mundo todo falando, tá? Não é só em um lugar, é no mundo todo. Então, o que vai acontecendo é que nós temos a volta de Mercúrio e Vênus no movimento direto, sabe? Então,
aquilo que estava atrasado, que você estava achando que não estava empacando, que não estava indo, agora vai realmente deslanchar. Então, agora as coisas vão entrar, e vai ser um mês de movimento bastante significativo. Abril vai realmente pegar fogo, certo? E como já vinha dito, a segunda quinzena vai piorar mais ainda, tá, André? Vai piorar bastante. Então, a última semana de abril é o que mais me preocupa em relação à energia tensa. Muita tensão em todos os aspectos, política, religião, a parte dos artistas também, de celebridades, famoso, Papa e tudo mais, né? Da que a gente já vem comentando sobre isso. E todas, a economia nem se fala. Nós falamos sobre economia, da subida do dólar, tudo isso foi avisado, né? A gente comentou sobre isso. Isso Então, mesmo. ontem, André, que foi domingo, a Lua entrou em Plutão. Isso não é bom, porque toda vez que a Lua faz contato com Plutão, a questão da... acende o quê? Aí que está também a questão das águas, também destruição. Então, temos muita coisa acontecendo com essa energia, André, de difícil, tenso, uma energia de ataque, né? Então, eu me preocupo muito até com o Oriente Médio, da gente estar recebendo alguma notícia, alguma coisa aí também disso, e também, André, é aquilo que eu falei, a criminalidade entre as pessoas, a guerra, as brigas sem motivo, o pessoal com as emoções à flor da pele, isso vai acontecer muito durante o mês de abril. Então, são assim, crimes, falecimentos, mortes. Então, é uma energia muito pesada. Então, nós podemos até ficar sabendo de algum governante já, né, alguém que já piorar mais ainda. E aqueles que não estão, não tem nada a ver, começando a ter atrito entre eles. Foi uma coisa também que a gente avisou bastante aqui na live, sobre países em briga, governantes se debatendo, né? Isso já está acontecendo agora, infelizmente. Então, a gente pode ficar, né, sabendo nas mídias aí de alguma atitude, de algum acontecimento perigoso em relação a esses países que já estão na eminência de, sabe? Ou econômica, piorando ainda a situação toda dos locais, né? Então, quando ainda temos a Lilith entrando em Escorpião, é o que eu falei também, falando em Escorpião, o presidente Lula está em risco o mês de abril e maio. Eu já havia falado, quando eu fiz minhas pesquisas, eu estou falando dele porque, né, quando eu fiz a análise, eu vi também a questão do mapa do Lula. Então, Sim. ele está tem uma formação muito tensa, André. Então, alguma informação, algum áudio, alguma coisa também pode vir à tona, viu? Alguma coisa, vai ter algum movimento nas mídias, da gente ficar sabendo de algo. Também não pararam os abalos sísmicos de jeito nenhum, sabe? Então, assim, a gente está ficando com o Mercúrio direto, a Lua ainda em Leão, depois ela quadra Urano, que mexe com o quê? Com a aviação. Eu falei que ainda vai ter coisas com aviação. A tecnologia, redes sociais, notícias nas redes sociais, a questão da rede social também, André, cuidado para você não falar uma coisa e ser entendido completamente diferente. Isso eu já Sim. venho falando, porque vai ter assim, as pessoas podem, outra coisa também, as pessoas vão ser ludibriadas através da comunicação. Então, isso também tem que ter um cuidado, né? Golpes amorosos, já havia falado. Então, a gente pode ter aí alguma coisa surpreendente que surja no Brasil. Eu acredito que Sim. isso seja no Brasil. Não, vai ter no Brasil alguma coisa muito surpreendente, uma notícia que vai atingir todo o coletivo, mas também eu vejo também fora do Brasil também.
vai ter no Brasil alguma coisa muito surpreendente, uma notícia que vai atingir todo o coletivo, mas também eu vejo também fora do Brasil também. Então, podemos ter também a relação da situação climática, que eu já havia dito, e abalo sísmico, que vai continuar. Amanhã, André, amanhã é 8, né? O signo vai fazer um percurso, a Lua vai fazer um percurso por Virgem, né? Esse signo vai fazer, aí faz oposição com todos esses planetas, ainda piora um pouquinho a situação. Então, será uma energia, questões de saúde, problemáticas com a população de um modo geral. A Lua, na quarta-feira, já vai fazer também oposição, principalmente com Saturno, e quadratura também com Júpiter. Isso é muito delicado, vai trazer questão de escândalos religiosos, escândalos, pode algum pastor, algum líder religioso pode ser difamado nas mídias, pode ser descobertas, né, dessa pessoa ser escancarada aí, ser denunciado, né? Então muita coisa pode acontecer nesse período em relação à parte religiosa e também brigas entre presidentes, como eu já tinha falado, né? Mexe no ambiente deles, né? Essa configuração. Então, as relações internacionais. Na quinta-feira também já começa as questões, né? A gente saber alguma coisa da economia lá para quinta-feira, mais ou menos. Alguém pode vir também a noticiar a falência de alguma empresa. E outra coisa também, falando na economia, eu tinha visto que alguém ligado à economia, ou já foi, ou está, ou pode ser presidente de banco, pode ser algum secretário, ministro, alguma coisa acontecendo em relação a vir a falecer, alguém ligado à economia, ou foi né, de já ter tido algum cargo na presidência, né, e de ou Brasil, ou de algum lugar do mundo. Então, as questões sobre a economia vai ser muito divulgado. Já está, né, André? Então, você vê como a configuração do céu reverbera aqui na nossa vida, né? É isso Então, mesmo. ela traz, assim, essas configurações, André, na realidade, ela traz um peso, assim, sabe? Um peso para o mundo todo, não é só para o Brasil. É um peso. Então, o que é que vai acontecer? Eu já havia falado, eu já soube, as bolsas, né, estão caindo, isso inclui também bolsa de valores. Então, empresas que assim, eu vejo a parte empresarial com muito medo. Eles, assim, pode acontecer, André, de um grande empreendedor, ou então alguém de alta, né, que tem assim, uma questão econômica muito boa, vinha perder tudo, entendeu? Então, isso não é difícil de acontecer, não. Então, na sexta-feira, a Lua entra em Libra, e a primeira oposição dela será com Netuno em Áries, 0 grau, ainda tem isso. Então, vamos sentir pela primeira vez, André, esse aspecto da Lua que não acontece desde 1900, deixa eu ver, há 195 anos atrás, se eu não me engano. Não acontece isso, olha o tempo, que nenhum de nós vivenciamos, nenhum astrólogo sabe como é que vai ser essa situação, entendeu? Algo Então, novo. a Lua fazendo oposição com Netuno em Áries, então, é de esperar que o mundo religioso, André, venha a ser mexido de alguma forma a partir do dia 11, viu? Alguma notícia, alguma coisa, podendo também ter segredos de celebridades, viu? Também vindo à tona, segredos íntimos, né? Também, pode ser manchete. Eu tinha visto também, André, a possibilidade de uma mulher também, sendo também denunciada, ou então ela deixando de cuidar, ou de alguma coisa acontecendo com alguma mulher também de celebridade. Por traição, pode ser também, né, uma descoberta de uma traição. E o falecimento, André, infelizmente, de alguma celebridade feminina.
nessa sexta-feira, dia 11, a gente pode ter alguma notícia de alguma celebridade, né? Então, vamos ter a lua cheia em Libra, que vai mexer com os poderes também do mundo todo, né? Como eu já havia dito. E eu não acredito, André, numa paz. Sabe, você tem aí, né? Não tem aí esses líderes aí fora do Brasil aí, então eu não acredito muito na paz. Eu vejo uma falsa paz em relação a tudo isso. Então, como o Vênus também vai estar em movimento direto, pode acontecer de alguém vir dar uma luz no mundo, mas essa pessoa precisa ser, pelo menos, ouvida, né? Como eu falei que as comunicações elas podem estar um pouco assim mexidas, pode acontecer de não darem vez e voz a essa pessoa que pode dar uma solução e amenizar as coisas, né? Já que o Vênus vai entrar em movimento direto e ela traz essa ajuda, né? Um pouco. Então, o que me preocupou também no mês de abril e maio, André, são assim, a questão dos falecimentos e dos perigos dos presidenciáveis. Me preocupou bastante, porque quando a gente vê uma lua, vamos ter, André, uma lua cheia no signo de Libra, Mercúrio e Vênus retornando para o seu movimento direto. Nesse momento, né, agora, nós estamos tendo um sextil poderosíssimo entre Sol e Júpiter, e ainda um alinhamento raríssimo com Netuno, que não acontece há 165 anos. Ou seja, é um mês que vai começar, a semana será assim, da gente analisar muitas coisas. Preste atenção no que você vai ouvir de fora, no que você vai ver na televisão, nas mídias sociais em relação às pessoas, a determinadas atitudes, as descobertas, André, o que a gente precisa tomar um discernimento para não confiar piamente nas pessoas, nas celebridades, porque a gente vai ter muita decepção. O que vai acontecer de celebridades, tanto na área política como na área religiosa, em todos os sentidos falando, a gente realmente vai, né, vamos ficar chocados com o que virá, viu? Então, presta muita atenção, gente, nas comunicações. André, aquela coisa que eu falei, fofoca não vai faltar, né? Não vai faltar para se comentar. Né? Bastante acontecimento, né, pelo que você está falando aí. Pois é. Então, vamos ser impactados, André, com essas configurações que estão acontecendo aí. Vamos ser impactados, eu vejo mais assim, do coletivo do que individual. Claro que individual a gente vai sentir, mas o que vai mais realmente acontecer é em relação ao coletivo. Porque, assim, são revelações, vai acontecendo, André, revelações que vai impactar o coletivo. Eu vi foi isso. Sim. Sabe? Não é uma pessoa só que vai, ai meu Deus, não, vai ser todo mundo, sabe aquela coisa difícil? Eu sei, vai atingir a todos, né? Não é uma vai pessoa. Atingir, entendeu? Então, a gente tem que realmente ter cuidado com o que vai ouvir também, né? Porque a gente tem que ouvir, ter um discernimento, parar, prestar atenção, ver as duas partes para a gente analisar direitinho, porque realmente o negócio vai pegar, viu? Abril e maio, eu estou pensando que as coisas vão melhorando, eu acabo tendo notícia de cada coisa piorando.